Ninguém sabe quantas espécies vivem nessa floresta. Ninguém, nem os satélites, nem os pesquisadores que passam décadas aqui dentro. A cada ano, algo novo aparece. Um pássaro que nenhum cientista jamais descreveu. Um primata que se comporta de um jeito que desafia tudo o que sabemos sobre evolução. Uma serpente que ataca de onde ninguém espera. Essa é a Floresta do Congo. Ela cobre uma área maior do que toda a Europa Ocidental. E ainda assim, permanece como um dos lugares menos explorados da Terra. Hoje você vai conhecer 6 criaturas que provam que esse planeta ainda guarda segredos que a humanidade mal começou a desvendar. Sejam bem-vindos ao Congo, a floresta mais misteriosa do planeta. E vamos começar com a história mais absurda que a ornitologia já registrou. Um cientista americano chamado James Chapin estava no Congo quando viu uma pena presa ao cocar de um homem nativo. Era marrom avermelhada com um brilho metálico que ele nunca tinha visto. Chapin era especialista em aves. Conhecia todas as espécies catalogadas da África. E aquela pena não pertencia a nenhuma delas. Ele guardou essa pena e durante 21 anos procurou o dono. Mostrou para universidades, museus, laboratórios ao redor do mundo. Ninguém identificou. Até que ele voltou ao Museu Real da África Central na Bélgica. E do topo de um armário empoeirado, encontrou 2 pássaros empalhados com a etiqueta pavões indianos. Não eram pavões. Eram uma espécie que a ciência nunca havia descrito. O pavão do Congo. O único fazão nativo de toda a África, escondido dentro de um museu por mais de 20 anos. O macho carrega uma plumagem azul escura e verde com brilho metálico que parece ter sido pintada à mão. A garganta é vermelha viva, como se pulsasse sangue sob as penas. A fêmea é o oposto. Marrom avermelhada, camuflada perfeitamente contra o solo da floresta. Mas o que torna esse animal tão difícil de encontrar não é só a cor, é o comportamento. O pavão do Congo é uma das aves mais secretas do planeta. Ele vive apenas nas florestas de planície do leste da República Democrática do Congo. Não aparece em campos abertos, não canta alto. Desaparece entre as sombras como se soubesse que está sendo procurado. É tão raro que a maioria dos pesquisadores que passam anos nessa floresta nunca viu um ao vivo. Hoje, ele é a ave nacional do Congo e está classificado como vulnerável pela IUCN. Um animal tão misterioso que a ciência precisou de mais de 2 décadas para sequer admitir que ele existia. Mas o pavão não é o único fantasma dessa floresta. Seguimos agora para as profundezas de Ituri, onde as sombras guardam algo ainda mais improvável. Imagine um animal com corpo de cavalo, pernas listradas como as de uma zebra, e uma língua tão comprida que consegue limpar as próprias orelhas. Parece ficção, mas é real. E durante séculos nenhum cientista europeu acreditava que ele existia. Os povos nativos Mbuti já conheciam o animal havia gerações, mas os europeus achavam que era lenda. Até que o britânico Sir Harry Johnston trouxe amostras de pele e um crânio da floresta de Ituri, e o mundo finalmente conheceu o okapi, o fantasma da floresta. Mas a parte mais surpreendente não são as listras. Apesar da aparência que lembra uma zebra, o okapi é na verdade o único parente vivo da girafa. Ambos pertencem à mesma família Giraffidae, e cada okapi possui um padrão de listras único nas pernas, exatamente como as nossas impressões digitais. Nenhum okapi é igual ao outro. Com até 350 quilos e pelagem oleosa que repele a água e o camufla na floresta escura, o okapi é um herbívoro solitário que evita qualquer tipo de contato, mas a sua verdadeira arma secreta é a língua. Uma estrutura preensil de cor azul escura, quase preta, que pode medir até 46 centímetros.
tão comprida e flexível que o okapi usa a própria língua para limpar seus olhos e ouvidos. Quantos animais você conhece que conseguem fazer isso? Infelizmente, este fantasma está ameaçado de extinção. A destruição da floresta e a caça ilegal empurram o okapi cada vez mais para a escuridão de onde ele nunca quis sair. Deixando o chão da floresta, subimos agora em direção às nuvens. As montanhas Virunga se erguem na fronteira entre Congo, Ruanda e Uganda. Vulcões adormecidos cobertos por nevoeiro. Temperaturas que despencam à noite. E uma floresta tão densa que a luz do sol raramente toca o solo. É aqui que vive um dos nossos parentes mais próximos e um dos animais mais poderosos da Terra, o gorila das montanhas. Compartilhamos 98,3% do nosso DNA com ele. Essa diferença de menos de 2% separa um ser humano de um animal que pode pesar 220 quilos. Que possui uma força 6 a 10 vezes superior à de um homem adulto, e que constrói um ninho novo para dormir todas as noites. O líder do grupo é o Costas Prateadas, um macho reconhecido pela faixa de pelos cinza prateados que se forma nas costas quando ele amadurece. Ele decide para onde o grupo vai, quando come, quando descansa. Pode consumir até 34 quilos de vegetação em um único dia. E se qualquer ameaça se aproximar, ele se ergue sobre as patas traseiras e bate no peito com as mãos abertas. Um som que ecoa pela floresta como um trovão. Mas sob essa força brutal, existe algo que poucos esperariam encontrar: ternura. Pesquisadores da Fundação Dian Fossey documentaram que gorilas exibem comportamentos de luto quando um membro do grupo morre. Eles se sentam ao lado do corpo por horas, tocam no pelo do morto, demonstram sinais visíveis de angústia e tristeza. A primatologista Dian Fossey dedicou sua vida inteira a esses animais e sacrificou tudo para protegê-los. Hoje existem apenas 1.063 gorilas das montanhas vivos no planeta inteiro. Cada filhote que nasce é um evento celebrado por conservacionistas do mundo inteiro. Um animal com força para destruir qualquer coisa ao seu redor, mas que escolhe construir ninhos, cuidar dos seus e chorar os seus mortos. Se essa jornada pelo Congo já te surpreendeu, comenta aí qual desses animais você não conhecia antes desse vídeo. Cada comentário ajuda o canal a crescer e leva esse documentário para mais pessoas que precisam conhecer essa floresta. E agora, prepare-se porque a segunda metade dessa expedição vai mudar completamente o que você pensa sobre o Congo. Descemos das montanhas de volta à floresta densa, cruzamos o rio Congo, o maior rio da África em volume de água. E é exatamente esse rio que criou uma das fronteiras mais importantes da história da evolução. Ao sul do rio Congo, isolados de todos os outros primatas do continente, vivem os bonobos. Eles existem em apenas um lugar no planeta inteiro: a República Democrática do Congo. Em nenhum outro país, em nenhuma outra floresta, em nenhum outro continente. Apenas aqui. Separados dos chimpanzés há cerca de 1,5 a 2 milhões de anos pela formação do rio Congo. Os bonobos seguiram um caminho evolutivo completamente diferente. Compartilham 98,7% do nosso DNA, empatados com os chimpanzés como os nossos parentes vivos mais próximos. Mas enquanto os chimpanzés são conhecidos pela agressão e pela violência territorial, os bonobos fizeram algo que nenhum outro primata fez. Eles escolheram a paz. A sociedade dos bonobos é matriarcal. As fêmeas lideram. E o status de um macho não depende da sua força. Depende da posição da sua mãe na hierarquia do grupo. Quando surge um conflito, eles não atacam. Resolvem tensões através de laços sociais e contato físico. Uma estratégia que mantém a coesão do grupo sem derramamento de sangue. Mas o que realmente impressiona os cientistas é outra coisa.
Pesquisas publicadas na revista científica PLOS documentaram algo extraordinário. Bonobos compartilham comida com indivíduos que nunca viram antes. Estranhos completos. Nenhum benefício imediato, nenhuma troca. Apenas generosidade, um comportamento tão raro no reino animal que desafia tudo o que sabemos sobre a sobrevivência dos mais fortes. Eles também andam eretos sobre duas pernas com mais frequência do que qualquer outro grande símio, como se estivessem ensaiando para se tornar humanos. Vivem em comunidades de 30 a 80 indivíduos e estão classificados como ameaçados de extinção. O bonobo é a prova viva de que na natureza a cooperação pode ser tão poderosa quanto a violência. Mas nem tudo nessa floresta é paz. A harmonia pode ser uma ilusão, e o perigo às vezes está exatamente acima da sua cabeça. Escondida entre as folhas, perfeitamente camuflada. Uma sombra verde observa cada movimento abaixo. É a mamba de Jameson, uma das serpentes mais letais da África Central. Com até 2,2 metros de comprimento, corpo esguio e coloração verde fosca manchada de preto e amarelo, essa cobra arborícola se confunde completamente com a vegetação. Você pode passar direto por ela sem perceber. E esse é o problema. A mamba de Jameson é uma caçadora ativa e diurna. Ela não espera à noite. Caça sob a luz do sol, perseguindo pássaros e pequenos mamíferos pelos galhos com uma velocidade que desafia a lógica para um réptil do seu tamanho. E existe um comportamento registrado por pesquisadores que é particularmente aterrorizante. Ela se joga dos galhos diretamente sobre suas presas. Sem aviso, sem som. Apenas a gravidade e o veneno. Um coquetel de neurotoxinas e cardiotoxinas que ataca simultaneamente o sistema nervoso e o coração. Sem tratamento adequado, a mordida dessa serpente pode matar um humano adulto em 3 a 4 horas. Menos agressiva que a famosa mamba negra, sim, mas igualmente letal no seu território. Na floresta do Congo, até olhar para cima pode ser perigoso. Escapando da ameaça silenciosa das copas, descemos ao solo para encontrar uma criatura que parece ter saído de outro planeta. O pangolim gigante. O maior de todas as 8 espécies de pangolins do mundo, com 30 a 40 quilos e até 180 centímetros de comprimento, ele parece um dragão medieval que decidiu viver na floresta africana. Seu corpo inteiro é coberto por grandes escamas sobrepostas feitas de queratina, o mesmo material das nossas unhas. Quando ameaçado por um leopardo ou um leão, ele simplesmente se enrola numa bola blindada. Uma armadura tão eficiente que nem as mandíbulas de um leão conseguem abrir. Não possui nenhum dente. Em vez disso, usa garras poderosas para romper cupinzeiros duros como concreto. E uma língua que é simplesmente absurda. Quando totalmente estendida, ela pode chegar a 70 centímetros. Quando retraída, a base dessa língua se recolhe até a região do pescoço, criando uma protuberância visível por fora. Uma arma biológica perfeita para extrair milhares de cupins e formigas por noite. Noturno e solitário, ele percorre a floresta em silêncio, como se soubesse que o mundo inteiro está atrás dele. Porque está. O pangolim detém um título que nenhum animal deveria carregar. Ele é o mamífero selvagem mais traficado de todo o planeta. Caçado por suas escamas e por sua carne, o pangolim gigante está ameaçado de extinção e listado no apêndice primo da CITES. O que significa que qualquer comércio internacional é totalmente proibido. Ele evoluiu uma armadura que resiste a leões, mas não consegue se defender da ganância humana. O Congo permanece como um dos últimos grandes mistérios da Terra, uma floresta tão vasta e tão pouco explorada que a cada ano cientistas descobrem novas espécies escondidas sob suas copas.
Um pássaro que enganou a ciência por décadas, uma girafa disfarçada de zebra, um primata que escolheu a paz em vez da guerra, uma serpente que cai do céu e um dragão que o mundo está destruindo. 6 histórias. 6 criaturas que provam que este planeta ainda guarda segredos que a humanidade mal começou a desvendar. Se esse documentário te marcou de alguma forma, considere deixar o like e se inscrever para mais expedições como essa. Nos vemos no próximo documentário. Obrigado e boa viagem.